Bem, nós estamos iniciando então agora o nosso trabalho dessa manhã e, como a tela já está mostrando, hoje nós vamos estar abordando as cartas, a segunda e a terceira carta de João. Bilhetes brevíssimos, pequenos, mas com um valor espiritual extraordinário para todos nós que amamos a palavra de Deus e queremos aprender dela. Nós estamos caminhando para o fim do nosso trabalho desse ano, até o dia 28 de novembro. Restam poucas cartas, teremos ainda Judas e Apocalipse, então estaremos encerrando o nosso trabalho, se Deus assim o permitir. Então, como nós sempre procuramos fazer, né, nós estamos iniciando agora falando um pouco sobre a segunda e terceira epístola de João. Semana passada nós tratamos da primeira carta de João. Hoje eu ainda vou falar algumas coisas, alguns pontos sobre o primeiro João, mas o trabalho... deixa eu só ver aqui. Tem alguém que não está conseguindo entrar? Está todo mundo entrando, né? Parece que não estava entrando ainda. Acho que sim. Eu queria pedir, por gentileza, Patrícia, que você checasse se tem alguém que não está conseguindo entrar, tá bom? Mas eu acho que todo mundo já conseguiu entrar na sala. Então, pessoal, o tema e verso central das cartas de 2ª e 3ª João, como eu já expliquei que são cartas breves, fiz uma síntese aqui, vou apresentando e lembrando a todos os irmãos e irmãs, a hora que quiserem me interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, o tema central da 2ª carta de João é: amor e verdade são irmãs, que devem andar juntas. Então, esse binômio, amor e verdade, aparece muito nos textos joaninos, tanto na primeira carta como na 2ª e 3ª. João enfatiza muito essa realidade de que amor sem verdade não é bom, verdade sem amor não é bom. Nós vamos desenvolver isso nessa aula de hoje. E o tema central da 3ª carta é: a verdade é uma estrada, é uma rodovia, é um caminho, é uma estrada que preserva o viajante. Então, João compara a verdade a uma estrada onde os cristãos andam. Então, o verso-chave da 2ª João, nós podemos destacar o verso 6, a parte inicial. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, nesse texto você está observando João enfatizando o amor e a obediência aos mandamentos, que é justamente a característica da verdade que existe no evangelho do cristianismo. Não basta amar, você tem que praticar a verdade. Não basta praticar a verdade, você tem que amar. Você vê relação entre os dois elementos, sempre, sempre. E com relação à 3ª carta, o verso-chave que podemos destacar são os versos 3 e 4, que dizem o seguinte: João falando para Gaio na 3ª carta. Gaio foi o destinatário da 3ª carta. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso é realmente uma coisa que a gente, como pai e mãe, a gente sente essa experiência na nossa vida, essa alegria de ver que nossos filhos estão caminhando dentro da verdade. E a gente que também lidera grupos familiares, ou congregações, ou ministérios, a gente se sente feliz de ver as pessoas que estão sendo lideradas por nós, que estão ouvindo, obedecendo, acreditando. E eu tenho essa alegria em ter vocês aqui comigo nessa sala, nós aprendendo juntos e eu observando o amor que vocês têm pela verdade. Isso motiva muito a gente como professor, certo? A gente fica muito estimulado a continuar ensinando por causa de vocês. Palavras-chave da carta, ou das cartas. As palavras que transmitem o cerne de 2ª e 3ª João. Então, são 3 palavras que se destacam, que se ratificam, se confirmam ao longo dos textos de João. São as palavras verdade, amor e princípio, que é uma palavra que é muito recorrente nas cartas de João e também no Evangelho de João. Sobre o autor da carta, nós já falamos um pouco na semana passada. O João, que identificado como autor,
ele se chama de presbítero, ou de ancião no original grego, que era um título, parece que podia ser um apelido dado a ele, podia ser também uma forma de humildade, de omitir seu próprio nome, mas acima de tudo ele era um homem que exercia um papel de liderança na igreja que ele vivia e que ele era discípulo de Jesus. Nós cremos firmemente que o autor dessas cartas é o apóstolo João, o discípulo que originalmente seguiu João Batista, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e que foi chamado por Jesus para ser seu apóstolo. Então ele tinha um parentesco com Jesus, provavelmente ele era primo de primeiro grau de Jesus. Ele foi discípulo de João Batista. Ele comandou e governou a igreja de Jerusalém ao lado de Pedro e dos outros apóstolos. E depois da Guerra dos Judeus, no final da década de 70, da década de 60 depois de Cristo, provavelmente João se mudou para a cidade de Éfeso e lá, durante mais de 30 anos, foi bispo e apacentou um conjunto de igrejas na região da Ásia Menor. Durante várias décadas, João trabalhou lá, certo? Então, depois vocês podem dar uma olhada aí nesses conteúdos que eu coloquei, que falam um pouco sobre a biografia e o trabalho do apóstolo João, aquele que escreveu a carta de João. E nós vamos trabalhar de novo ainda João no final desse nosso trabalho desse ano, estudando o livro de Apocalipse, que também é de autoria de João, certo? O que mais? Contexto, como eu já expliquei na aula passada sobre as cartas de João. João escreveu essa carta em Éfeso, provavelmente direcionou essa carta para uma comunidade de cristãos que tinham uma origem judaica, porque eles conheciam o Antigo Testamento. João usa vários termos próprios do Antigo Testamento, como, por exemplo, propiciação, certo? Fala sobre a lei, fala sobre pecado para a morte, que eram expressões e compreensões muito perceptíveis e facilmente absorvidas por pessoas de background judaico. Então, todo judeu sabia o que é propiciação. Todo judeu conhecia o propiciatório, sabia o que era sacrifício, o que era derramamento de sangue. Então, João parece que está conversando com uma comunidade de cristãos judeus. Certo? Muito bem, agora vamos começar o nosso trabalho mesmo da nossa aula de hoje, falando sobre alguns aspectos muito importantes que nós vemos nas cartas de João. Eu queria começar falando um pouco sobre a primeira carta de João, antes de falar sobre a segunda e a terceira. João fala muito sobre família nas suas cartas. E ele destaca aqui num texto bíblico sobre 3 grupos de pessoas que se destacam numa igreja, que são os grupos de filhinhos, pais e jovens. E eu queria falar um pouco sobre isso na aula de hoje, começando a falar sobre isso. Deus valoriza e estimula a colaboração entre gerações. Nós vamos já ler esse texto aí de Êxodo, mas antes eu queria ler 1 João. Alguém pode ler para mim, por favor, 1 João 2, de 12 a 14? Pode ler, por favor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Mas eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde sempre. Eu vos escrevo porque tenho vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis. Desculpa, perdoa, Paulo. É porque a porta bateu aqui. Então vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Então, esse texto que nós lemos, nós já lemos na semana passada, mas eu queria destacar aqui uma coisa. Meus irmãos, Deus valoriza muito a colaboração entre gerações. Então, uma igreja que só tem velhos, esse é meu pensamento, Heron falando, certo? Eu acredito que existe alguma coisa que precisa ser tratada nessa igreja. Uma igreja que só tem jovens, essa igreja precisa ser tratada. Tem alguma coisa que o pastor precisa tratar. Para mim, uma igreja sadia é uma igreja onde há a convivência e o relacionamento entre gerações.
Eu já testemunhei isso em dezenas de igrejas, já tive a oportunidade de ver isso. Como é difícil uma igreja onde não há idosos. E vice-versa. Uma igreja onde não há jovens ou não há crianças. Então, se você olhar para Êxodo 17, de 10 a 13, você vê lá uma guerra, um conflito entre Israel e Amaleque. E é uma coisa linda de ler esse texto, porque a gente vê o seguinte: quando Josué, o jovem, estava lá embaixo guerreando, lá no topo do monte, a Bíblia fala que tinham 3 homens ali: Moisés, idoso, com mais de 80 anos, Arão e Hur, que também eram pessoas idosas, com as mãos levantadas, orando por aquela batalha. E a Bíblia fala que quando Moisés, porque as mãos deles eram pesadas, ele baixava as mãos, Josué começava a perder a batalha. E quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia na guerra, na batalha. Aí Arão e Hur observaram aquilo, acharam interessante. Olha, quando ele baixa a mão, Josué perde. Quando ele levanta a mão, Josué começa a prevalecer. E aí eles seguraram as mãos de Moisés e Josué venceu. Isso é lindo de pensar, que um jovem precisa de um idoso e o idoso precisa de um jovem. Isso é lindo de pensar, de você imaginar como gerações se completam. E é isso que o texto de Êxodo 17 ensina. Os 3 grupos citados por João. Você pode pensar sobre esses grupos filhinhos, jovens e pais como faixas etárias. Mas também é possível se pensar que João estava falando de épocas na vida do cristão. Quando você entra na igreja e se converte, você é um filhinho, você é um recém-convertido, você é uma criança em Cristo, você é um bebê na fé. E os filhinhos são novos convertidos e têm pouco tempo de fé. Por isso João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Filhinhos precisam de segurança, do perdão e da salvação. É uma coisa que o novo convertido precisa muito, ter certeza de que pertence, tem segurança, de que Deus o aceita. Eles precisam se sentir parte do meio, integrados. Você precisa pegar novos convertidos e colocar eles para participarem do grupo familiar. Ler um versículo bíblico, tocar um violão, servir um cafezinho, abrir uma porta, organizar as cadeiras. Isso faz com que eles se sintam úteis. Isso é muito importante. Filhos precisam de canal direto com o pai, sem intermediários. João insiste nisso. Olha, vocês, filhinhos, conhecem o Pai. Porque é provável que esses falsos professores que haviam na igreja de João estavam ensinando que os filhinhos não podiam ter contato com o Pai. Só os espirituais, os antigos da igreja, que podiam falar com Deus. Por isso que às vezes é bom pedir para o novo convertido fazer uma oração. Às vezes a gente passa um susto, né? Mas a gente põe um rapaz para orar. Põe a moça para orar em voz alta, né? Expõe eles. Sabe por quê? Porque eles vão se sentir parte e aceitos, acima de tudo, aceitos. Isso é muito importante. Isso é muito bonito também. 2, os pais. Uma longa caminhada, mas devem ficar no meio para contagiar os mais jovens com fé e perseverança. É interessante que João não coloca os pais na ponta. João põe os pais no meio. Ele cita filhinhos, pais e jovens. É interessante isso, né? Ele faz uma inversão, porque na nossa cabeça, se a gente fosse pensar em faixas etárias, a gente diria assim, em ranking, em pedigree, em quartel, como se diz, patente. Ele colocaria filhinhos, jovens e pais, mas João faz o seguinte, ele diz, os pais ficam no meio. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais precisam ficar no meio como pilares. É assim que uma casa funciona. Pilares ficam no centro da casa. Precisam compreender que seu conhecimento de vida na fé e modelo é algo extraordinariamente valioso para os mais jovens e toda a igreja. Eles precisam ser estimulados a compartilhar o que sabem e devem receber toda a oportunidade para fazê-lo. Você tem que colocar o idoso para servir a Deus. A Bíblia diz lá no Salmo, até quando forem velhos, serão frutíferos.
serão como palmeiras na casa do Senhor. Então, um idoso é uma pessoa que é um oceano, uma usina de conhecimento que você precisa aproveitar. Meus irmãos, deixa eu contar, quando eu me converti, eu tinha 14, 15 anos, e eu tinha muita dúvida sobre a Bíblia. Sabe o que eu fazia? Eu morava na Cachoeirinha, eu ia andando lá para Petrópolis, para a casa do pastor Israel Guerra, da Igreja Batista, Emanuel, e eu chegava lá, batia na porta dele e dizia assim, pastor Israel, o senhor podia me explicar isso daqui, que está no Evangelho de João? Ele se sentia tão feliz, e ele passava, às vezes, o sábado de manhã falando para mim, explicando aqueles versículos. E eu ia atrás daquele homem idoso. Hoje o pastor Israel deve estar com 86 anos de idade, quase já partindo para a glória. E um homem cheio do conhecimento de Deus, de experiência, sabe? E a gente que é jovem, a gente precisa disso. E eu estimulo aqui as senhoras casadas aqui que estão me ouvindo. Esse texto de Tito, capítulo 2, do verso 3 e 4, diz assim: quanto às mulheres idosas, eu sei que algumas das senhoras não são idosas, são jovens também, mas vocês já são mães e já são casadas há mais de 5 anos, 10 anos. Olha o que Paulo diz aqui: quantas mulheres, semelhantemente, sejam mestras do bem, professoras, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. É para isso que a gente precisa de pais na igreja, para serem professores, para serem orientadores, para serem conselheiros, para serem pessoas que se ofereçam como um estimulador. Olha para essa foto aí que eu achei interessante. Essa foto aí, para mim, eu fiquei pensando, o que esse velhinho está falando para esse rapaz? No metrô, dentro de um trem. Talvez o rapaz seja indo para uma entrevista de emprego. E ele está com medo. E aí o velho está dizendo para ele assim, não tenha medo, você vai conseguir. Você vai ser aprovado nessa entrevista de emprego. Isso é lindo de pensar, né? Que dentro da igreja pode haver pessoas assim, mais velhas, ensinando e estimulando os mais jovens. É para isso que a gente é pai na igreja. O que mais? Os jovens, que é o terceiro grupo. O tempo das lutas e do esforço é hoje. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, o diabo, Satanás. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João ensina que toda comunidade de fé, seja um grupo familiar, seja uma igreja, seja uma congregação, precisa de soldados na linha de frente. João ensina que os mais fortes e os mais robustos devem se expor a conflitos sem ter medo de se expor a guerras e a conflitos. Os jovens devem lutar e se posicionar para proteger os mais fracos. O jovem precisa lutar para proteger. Os jovens precisam lembrar de que são vencedores pelo poder da palavra de Deus e não por causa dos seus músculos, da sua força, da sua juventude. E é por isso que João enfatiza: vocês venceram o diabo pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que vocês venceram e têm vencido o maligno. E se você hoje não é um novo convertido, e você hoje ainda não chegou a essa fase de pai, de estar funcionando como um pilar na igreja, você está no meio, você é um jovem. Você precisa proteger e apoiar os outros. Esses grupos são mencionados por João na primeira carta. Em segundo lugar, eu queria mencionar para vocês sobre o dilema das chaves, que a gente vê nas duas cartas de João, na segunda e na terceira carta. Uma lição importantíssima que eu aprendi na segunda e na terceira carta de João é que pais e mães precisam aprender a abrir e fechar portas. Vou repetir de novo. Pais e mães precisam aprender a abrir e fechar portas. Existe um dilema de quem ama e lidera: o dever e a responsabilidade de abrir e fechar portas. Então a primeira coisa é a seguinte, o primeiro ponto é o seguinte: amor e verdade. Isso é um dilema ou uma harmonia na sua vida como família? Eu queria que agora cada um de nós pensássemos como famílias, que somos pais, mães, filhos aqui que estão me escutando. Existe um contraste entre as duas cartas. A segunda carta de João, ela diz uma coisa e a terceira carta diz outra. Olha esse contraste extraordinário que existe aqui.
Na segunda carta, João diz: feche a porta, não deixe entrar. E na terceira carta, João diz: abra a porta, deixe entrar. E agora? Eu queria que alguém lesse para mim esses 2 versículos, por favor. Podem ler, por gentileza. Primeiro, vamos ler 2 João. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis a boa-vinda. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas mais honras. 2 João 1, 10, 11. Obrigado, meu irmão. Então esse texto está dizendo assim, João está dizendo, feche a porta, não deixe entrar. Agora João diz na terceira carta, o contrário, abra a porta. Alguém pode ler para mim? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 3 João 1, 5 a 8. Obrigado. Então, só para vocês entenderem o contexto, estava acontecendo o seguinte, ó, na comunidade cristã primitiva, não tinha agências missionárias formais, de apoio, dinheiro, hotel, garantia de abrigo. Não existia isso. Então, quando um cristão dizia assim, eu vou pregar o evangelho, ele estava se empobrecendo. Ele largava as coisas dele, a fazenda dele, a atividade econômica, e ele caía numa situação de risco econômico. E, por amor, as igrejas recebiam essas pessoas em movimento, deslocamento nas suas cidades, e as recebiam, mas às vezes não acontecia isso. Às vezes o rapaz chegava numa cidade, um evangelista, ele dormia na praça, passava fome. E aí João sabia que isso era errado. Então Gaio, que era um homem de Deus e que cuidava dessa igreja, que recebeu a terceira carta, ele recebia na casa dele essas pessoas que passavam pela cidade que ele morava. E João se sensibiliza com isso e elogia a atitude de Gaio e diz que isso está certo. Mas em contrapartida, na segunda carta de João, aquela comunidade estava sofrendo por um problema. Estavam chegando na cidade professores que estavam ensinando heresias, coisas erradas, e também estavam precisando de abrigo. E eles chegavam e diziam, pode me receber, por favor? E quando as pessoas abriam as portas, eles começavam a ficar na casa e começavam a ensinar coisas erradas. E aí os vizinhos que eram cristãos diziam assim, mas você recebe ele, né? Então você concorda com esse pensamento dele? Ele diz que Jesus Cristo não veio em carne. Então você concorda? Aí a pessoa sofria um dilema, um problema. E agora, João, o que eu faço? Eu estou recebendo essa pessoa em casa porque a gente precisa ser hospitaleiro, mas ele está ensinando mentiras e está prejudicando a igreja. Então essa tensão é uma coisa que existe não só na vida do pastor de uma igreja, mas também na vida de pais e mães dentro da sua família, da sua vida com seus filhos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A chave e a porta são metáforas e representam realidades espirituais muito graves e importantes. O sim, ele é um acesso. E o não é um impedimento. Então isso é uma realidade na vida de todo cristão. Que você deve dizer sim para coisas e você deve dizer não para coisas também. Todo mundo passa por essa dificuldade, essa realidade. Principalmente nós, pais e mães. Biblicamente falando, todo pai de uma família deve ter chaves nas mãos. Se você olhar para a Bíblia, no Velho Testamento, existe um texto em Isaías 22 que fala sobre uma situação de um homem chamado Eliaquim, que recebeu uma tarefa de Deus de cuidar de chaves. E ele ilustra a responsabilidade de um pai. Chaves e portas a serem abertas e serem fechadas. O texto de Isaías 22 diz assim, é uma profecia. Isaías disse para o povo de Judá,
Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Ele está falando para o povo de Jerusalém. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha só que interessante, irmãos. Ele recebeu um poder e ele vai ser um pai, como um pai, um comportamento de pai. Porei sobre o seu ombro, ou seja, uma responsabilidade. O pai recebe uma responsabilidade. A chave da casa de Davi. E olha só que interessante, o que é esse poder que Deus dá para um pai? Deus dá para um pai um poder, uma autoridade. Ele diz assim, olha, eu estou te dando uma autoridade, uma chave. E você vai abrir e ninguém vai fechar. E você vai fechar e ninguém abrirá. Ficá-lo-ei como uma estaca em lugar firme. Ele está falando de estabilidade aqui. Por isso que a casa é firme. Por isso que uma casa é firme. Porque o pai é firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. A prole, ou seja, os filhos, os seus descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Então, sobre o ombro de um pai, reside uma tremenda responsabilidade de abrir e fechar. Isso cumpre uma profecia messiânica. Jesus Cristo, ele é esse pai que abre e fecha. Ao anjo da igreja de Filadélfia, Jesus disse: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E em 2 Coríntios 1, 17, 18, Paulo diz assim: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou seja, com irresponsabilidade, como um pai para vocês? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, ou seja, contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não, e o não, desculpe. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então não existe esquizofrenia, não existe dualidade na autoridade de um pai que obedece a Deus. Existe amor verdadeiro no não? Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida de responder. A pergunta é o seguinte: se Deus é amor, ele diz não para os seus filhos amados? Muita gente pergunta isso. E o que a Bíblia diz sobre isso? Um Deus de amor diz não a seus filhos amados? Veja dois exemplos na Bíblia aqui. O exemplo de Moisés e o exemplo do apóstolo Paulo. Alguém pode ler para mim, por favor, esse texto de Deuteronômio sobre Moisés? Pode ler, por favor. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor dignou-se em mim contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes lhe disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás disto Jordão. Deuteronômio 3, 25 a 27. Então, meus irmãos, um pai disse não. Nós não vamos entrar em detalhe aqui porque Deus disse não. Eu sei que você sabe que isso foi causado por causa de uma rebeldia de Moisés. Se você ler depois lá com cuidado Êxodo, Moisés e Arão, eles feriram a rocha quando era para ter falado com a rocha. E Deus ficou muito irado por isso. E ele disse assim: vocês não vão entrar na terra prometida. E aí depois Moisés foi conversar com Deus, disse: Senhor, repense, será que o Senhor poderia rever aquela sua decisão, desculpe. E Deus disse: não vou rever minha decisão. E Paulo tinha uma doença física, alguma coisa que o afligia muito no seu corpo, e ele pediu para Cristo a cura.
E Cristo disse não. Alguém pode ler para mim? Pode ler. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 8, 9. Obrigado, meu irmão. Então, nós vemos aqui 2 casos em que filhos amados receberam de um pai de amor não, certo? Isso não quer dizer que Deus sempre diz não. Simplesmente que Deus diz não em certas circunstâncias. Existem 3 modelos familiares possíveis para você experimentar na sua vida. Escolha um deles. E mesmo se você não escolher, seja escolhido por um deles. Se você não escolher, a sua família provavelmente vai se guiar por um desses 3 modelos. Isso tem tudo a ver com sim ou não, tá? Isso que eu estou falando aqui tem a ver com sim ou não. Então, aqui nesse diagrama, você está vendo 3 modelos que é possível uma casa ser construída. No modelo 1, da esquerda, você vê o seguinte: é um modelo chamado de licencioso, onde nessa casa existe uma ausência total do não, e ali existe uma angústia da liberdade. Esse modelo é ilustrado na Bíblia pelo exemplo de Babel, a Torre de Babel, que foi um empreendimento que não tinha freios, e Deus teve que entrar naquele movimento, naquela situação. O segundo modelo é o modelo legalista, onde existe uma presença maciça do não. Ali existe opressão e escravidão naquela casa. Então Jesus lembra: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo conseguem mover ou querem movê-los. Jesus acusa que o modelo legalista é assim. E Pedro diz também sobre o modelo legalista: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, um peso, uma canga, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Você quer que os seus filhos suportem uma carga que nem você consegue suportar? É o pai legalista. E o terceiro modelo possível é o modelo gracioso, onde acontece uma presença santa do não justo e verdadeiro que produz paz. A gente pode ver essa experiência maravilhosa na situação do ex-endemoniado de Guedara, que tinha mais de 6.000 demônios dentro dele e que experimentou uma libertação de Jesus. E depois que esse homem foi libertado dos demônios, ele pediu para ficar junto de Jesus, e Jesus disse não. O homem de quem tinham saído os demônios, ou seja, onde havia paz, onde havia libertação, onde havia alívio, ele rogou a Jesus que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu e disse: não, volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então esse é o modelo gracioso, onde existe não, mas existe alívio. Diferente. Você vê como é diferente? É uma coisa diferente? Então, no modelo 1, existem 4 características aqui que eu queria rapidamente destacar. Primeiro, numa casa licenciosa, numa família onde não existem muros, nessa casa domina a ausência de freios, horários e regras. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Numa casa licenciosa, sem freios, sem muros, os filhos fazem o que querem. Ali existe um injusto e covarde silêncio da autoridade responsável. Então, se você olhar para a vida do rei Davi, Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas a família de Davi, misericórdia, porque Davi era um homem omisso. O filho de Davi, chamado Adonias, se revoltou contra Davi. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Eu vou dar um golpe de estado contra o meu próprio pai. Vou dar uma punhalada nas costas dele. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E aí o autor de 1 Reis coloca uma observação interessante. Ele diz o seguinte:
Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Omissão. O pai nunca falou nada sobre os erros e os pecados de seu filho. Terceiro, ali a autoridade responsável finge discordar, mas teme repreender, pois teme perder privilégios ou vantagens daquele estado de coisas. Foi o que aconteceu com Eli. Deus disse para Samuel: porque já lhe disse que julgarei a sua casa, a sua família, para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele, que era pai, não os repreendeu. Finalmente, nessa casa, a evolução da liberdade descontrolada levará eventualmente a um estágio de pecados mais graves: orgulho na ostentação da liberdade, cegueira e sede por mais liberdade. É o que a gente pode ler na carta de Judas. Então, isso é um quadro terrível, mas muitas famílias podem experimentar isso. Segunda situação é a situação do legalismo, onde a gente percebe que ali a autoridade da casa é hipócrita, pois cobra com mão de ferro coisas que ele mesmo não pode fazer. É o que Jesus disse sobre os fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar. São pais que obrigam os filhos a fazerem coisas e viverem debaixo de um conjunto de regras que eles mesmos não conseguem viver. Eu, infelizmente, irmãos, na minha vida cristã, já percebi muitas famílias que vivem esse modelo exaustivo, cansativo e fracassado. Naquela casa existe uma quantidade enorme de regras na casa. Nenhuma intenção de oferecer alívio para os seus moradores. Isaías lembra, Isaías 28, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram me ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Vocês veem, irmãos, numa casa onde o rapaz não pode nem pegar água na geladeira, senão apanha. A menina que se deixar cair um copo de refrigerante na mesa, a mãe espanca a criança. Meus irmãos, por que a gente é assim com nossos filhos? Por que nós cobramos deles coisas que nós mesmos, quando erramos, não pedimos perdão? Por que tratamos as pessoas mais fracas, esmagando elas com regras que nós chamamos de regras de Deus, quando na verdade são as nossas regras? Isso é um ambiente que não tem oxigênio para respirar. Os filhos são infelizes, têm medo. Parece uma casa que não tem barulho, a criança não pode nem rir, nem dar gargalhada. Isso é muito estranho. Ali floresce idolatria e adoração por resultados, metas e produtividade. Cadê o teu boletim? Isso me faz lembrar o Salmo 103. Lá o salmista diz assim: ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Como dista o Ocidente do Oriente, assim afasta ele as nossas iniquidades. Isso não é um ambiente de idolatria. A nossa casa não foi feita para isso. Mas parece que às vezes a nossa casa parece uma eterna quadra de vôlei, onde os pontos estão sendo contados toda hora. Infelizmente, era assim que Israel se sentia no Egito. O faraó era assim. Os capatazes dos filhos de Israel clamavam a faraó: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas o faraó respondeu: vocês são preguiçosos, estáis ociosos. Por isso que vocês dizem: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, a mesma quantidade de tijolos será exigida.
Assim é que Faraó tratava os filhos de Israel. Como dizer não a nossos amados filhos e liderados conforme a sabedoria das Escrituras? Então eu queria dar alguns conselhos aqui, na minha simplicidade. Conselho número 1. Use a regra da proporção da graça. Utilize o modelo da graça ao dizer não. Lembre que num ambiente perfeito, onde o Senhor Jesus reina, deve haver uma árvore do não e muitas árvores do sim. Então, se você abrir lá em Gênesis, você encontra um modelo de um lugar onde a gente que tem uma família em casa, a gente poderia imitar. Tente transformar sua casa exatamente nesse ambiente aqui, ó. E o Senhor lhe deu esta ordem. Então, existe uma ordem, uma negativa aqui, uma privação, uma limitação, um termo. Tem que haver. Deus disse. E ele começa positivamente. Ele começa com a abundância do sim. Ele diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então aqui tem o cupuaçuzeiro, aqui tem a macieira, aqui tem a pereira, aqui ali você tem a jabuticaba, a manga, banana, fica à vontade. Tem muito sim aqui nesse lugar. Mas existe uma árvore do não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí Deus diz o que vai acontecer. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o modelo da graça. Então havia muitas árvores do sim, 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 sim. Não. Cuidado, num outro modelo de jardim sugerido pela serpente, que é o diabo, todas as árvores deveriam ser do sim, e nenhuma árvore devia ser do não. É o modelo proposto pela serpente para Eva. Todas as árvores do sim e nenhuma árvore do não. O segundo conselho é a regra da expectativa. Mostre, revele e ajude seu filho a enxergar a matemática e a riqueza da bondade de Deus, sempre que portas tiverem que ser fechadas. Eu não vou ler isso aqui porque é muito longo esse texto, mas lá em 2 Crônicas 25 conta a história de Amazias, rei de Judá, que estava num conflito com um país vizinho. E ele foi enfrentar esses inimigos. Ele não tinha soldado. Aí ele contratou um exército de missionários do reino do norte de Israel. Ele deu uma quantidade tremenda de dinheiro para eles, talentos de ouro. E quando estava tudo pronto para acontecer a guerra, o profeta de Deus chegou lá e disse assim: não, 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 não. Vai sozinho. Não vai com eles, não. E aí veio o prejuízo econômico. Como é que Amazias ia chegar com os soldados mercenários lá de Israel e dizer assim: me devolve o dinheiro que eu quero cancelar o contrato? Não, já era, amigo. Dançou. Dinheiro já era. É como se você pagasse o cinema e não foi assistir o filme. Você não vai chegar lá na bilheteria e pedir o dinheiro de volta. Você não apareceu? Aí o rei perguntou para o profeta assim: Amazias disse ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos nas negativas da vida. Meu filho, muito mais o Senhor Deus tem para te dar do que isso. Apenas confia nesse amor maravilhoso que Deus tem por você e por nós. E não tenha medo de perder coisas e de ver portas se fecharem na sua vida. Porque eu não sei se você sabe, irmãos, crente perde emprego, crente adoece, crente leva fora da namorada, termina noivado, sofre perdas e traição. Isso é a vida real, a vida como ela é. Isso é vida cristã também. E diante desses nãos da vida, a gente como pai, a gente como mãe, a gente como líder, a gente como um líder de ministério, a gente deve consolar com esperança. Em terceiro e último lugar, a regra do custo. Saiba, ensine e pregue que fechar portas é um poder e uma autoridade que poderá custar harmonia com as pessoas, amizade.
Jesus disse em Lucas 6:26, ai de vós, malditos. Ai significa isso, é um oráculo de maldição. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, se todo mundo te elogia, tem alguma coisa errada na tua vida. Jesus disse, quando todos vos louvarem, tem alguma coisa errada. E Deus fecha portas. Você lê lá em Gênesis 7, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Deus fecha a porta. Deus fecha portas. Então esse dilema é uma coisa que a gente aprende na segunda e na terceira carta de João. A gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Queria mostrar agora, falar um pouco sobre João e a prosperidade. João também nas suas cartas, ele falou de 2 ou até 3 dimensões de prosperidade na vida cristã sem oferecer um conflito ou um dilema entre elas. Então a gente vai falar aqui rapidamente, nessa parte final da aula, sobre prosperidade. João pede pela vida de Gaio, que foi o destinatário da terceira carta. Então quando a gente lê lá na terceira carta, João fala uma coisa extraordinária sobre prosperidade. Alguém pode ler para mim, por gentileza, por favor? Pode ler. O presbítero ao amado Gaio, assim eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Obrigado, meu irmão. Então, olha só, deixa eu só contar mais ou menos o contexto aqui rapidinho. Gaio, ele era um líder da igreja. E ele era o discipulador, ele era um líder da igreja. Ele ensinava os membros da igreja. E em algum momento, João estava lá em Éfeso, o idoso apóstolo João, e muita gente chegava lá, passava por aquela região de Éfeso. E João se encontrou em algum momento na igreja com algumas pessoas que estavam vindo da igreja de Gaio. Eram membros da igreja de Gaio. E eles travaram uma conversa. E João ficou assim maravilhosamente feliz e agradecido por essa conversa que ele teve. Ele percebeu que esses membros da igreja de Gaio eram pessoas que estavam bem instruídas, que estavam obedecendo à verdade apostólica e acreditavam corretamente na divindade de Jesus. Então, João não consegue se controlar. Ele agradece a Gaio e ele faz uma oração de agradecimento. E parece que Gaio estava atravessando alguns problemas da vida pessoal dele, apesar dele ser um obreiro muito obediente e muito fiel. Gaio ele era um líder cristão fiel e respeitado na comunidade que ele vivia. Mas parece que Gaio estava enfrentando um problema de natureza econômica. Talvez ele estivesse passando por uma privação econômica. Ele tivesse perdido uma fazenda, um bem, estava passando por uma dificuldade. E parece também que ele estava passando por uma dificuldade na área da saúde física. João poderia estar apenas sendo cortês e protocolar na sua saudação, mas é extraordinário que ele faça uma ligação da prosperidade da alma de Gaio com o testemunho de vida e fé de alguns discípulos com os quais ele se encontrou. Então o que a gente quer dizer é o seguinte, João falou assim, assim como é próspera a tua alma, Gaio. Ele não estava falando de prosperidade econômica. Ele não estava falando de prosperidade de saúde física nesse momento. Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu admito, Gaio, eu vejo que ocorreu uma prosperidade na sua vida espiritual ao longo desse tempo que a gente não se vê. E eu queria perguntar para você, agora pense na sua vida. Ao longo desses anos que você serve a Jesus, que você está caminhando na fé, você prosperou, a sua alma prosperou, a sua vida espiritual prosperou. Você é diferente do que você era 5, 10, 15, 20 anos atrás? Por quê? Porque João viu frutos e resultados nas vidas que tinham contato com Gaio.
porque ele observou que a liderança de Gaio tinha produzido uma geração de cristãos coerentes com o discipulado genuinamente apostólico de Cristo, que equilibrava a verdade e amor. Então isso quer dizer que uma maneira da gente saber se alguém está prosperando na alma são os frutos da vida dele. Se estão acontecendo frutos. Isso era a vida de Gaio. Isso é aquilo que a gente tem que fazer na nossa vida. Prosperidade exposta por Deus. Mas isso não quer dizer que a sua vida não deve prosperar. Porque a Bíblia fala que seguir a Deus e obedecê-lo causa prosperidade. Provérbios diz: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, se você confia no Senhor, você vai prosperar. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Rebeldia causa prejuízos na vida. Mas amar a Deus e obedecê-lo causa prosperidade. Propôs-se o rei de Judá, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, o rei Ezequias prosperou quando ele se voltou para Deus e para a palavra de Deus. E a história de Davi, que é uma história extraordinária sobre prosperidade. O exemplo da vida do rei Davi diz o seguinte: Deus disse para Davi: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas. Tu eras um pastorzinho de nada, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. E eu fui contigo, por onde quer que tu andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel e plantarei para que habite em seu lugar e não seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimirão, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Então Deus é o autor dessa frase. Ele que disse para Davi: Davi, tem alguma coisa diferente na tua vida ao longo desses anos. Você lembra de onde você veio, do que você é hoje, aquilo que você conquistou na sua vida? Eu fui o responsável por essa prosperidade. Admita, Davi, eu fui o responsável por essa prosperidade. Caia de joelhos e agradeça pelo que eu fiz por você. Reconheça que você é próspero e que eu sou o autor da tua prosperidade. Então a prosperidade ela é exposta por Deus. Agora vem umas lições importantes sobre prosperidade. Talvez você precise lembrar disso. Primeiro, que prosperidade da alma é uma avaliação de status da própria vida. Significa que algo mudou com os anos e melhorou. Parece indicar uma avaliação da situação da vida, percebida por nós mesmos e pelos outros a nosso respeito. 2. Suplicar a Deus por prosperidade em dimensões econômicas de saúde na vida dos irmãos é algo legítimo e bíblico. Eu devo orar para o irmão passar no concurso. Eu devo orar para que o irmão arranje emprego. Eu devo orar para que o empresário consiga um contrato. Eu devo orar para que o irmão fique bom da doença dele. Eu devo orar. Isso é bom. João fez isso por Gaio. 3. É importante lembrarmos que na carreira individual de cada um de nós, as prosperidades materiais e espirituais nem sempre vão correr juntas. Lembra que às vezes, irmãos, nós prosperamos espiritualmente, mas não financeiramente. Nem no início da vida cristã, nem no final. Jesus lembra que Lázaro morreu em pobreza e feliz em Deus. Lucas 16, 25. E 4, no final das contas, pela medida de Deus, toda a prosperidade se trai e se expõe por meio de seus frutos, sejam eles bons ou ruins. Isso pode até significar que aquilo que muitas vezes nós chamamos de prosperidade, na verdade pode ser, e atenção, eu estou dizendo aqui, pode ser, mas não necessariamente, maldição, ruína e pedra de tropeço. Pedro, porém, lhe respondeu a Simão, o bruxo: o teu dinheiro seja contigo para a perdição.
pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, enriquecer, ter dinheiro, não significa prosperar em Deus. Pode ser que você que está me ouvindo agora, irmão, esteja passando por uma situação financeira difícil, contas de água e luz atrasadas, dificuldade financeira muito grande, conseguir uma colocação no mercado. Primeiro, a prosperidade da alma é importante. E segundo, a oração pela prosperidade econômica e da saúde é uma coisa legítima. A gente deve orar por isso. E o nosso Deus, que é fiel, ele vai suprir nossas necessidades. Então João, ele ensina isso na sua terceira carta. Ele pede por Gaio, porque Gaio estava passando por problemas de dinheiro. Não estava caindo o Pix lá, né? Não tinha dinheiro para o Gaio. E estava doente. Ele tinha algum problema de saúde. E aí João falou assim: Gaio, sua alma é próspera. Eu vejo isso. E eu oro para que o Senhor te dê prosperidade de dinheiro e de saúde. Então isso é bíblico, isso é bom. Bem, irmãos, o sumário da nossa aula de hoje. O que foi que nós estudamos e aprendemos hoje sobre as duas cartas? Uma carta tão rica, são cartas breves, desculpe, mas tem inúmeros ensinos importantes. O que aprendemos na aula de hoje? Um resumo das principais lições absorvidas na aula de hoje. Eu queria ler, que os irmãos lessem comigo os nossos aprendizados da aula de hoje, que a gente sempre procura mostrar no final, tá bom? Queria pedir a algum irmão ou uma irmã que pudesse ler para mim, por favor, esse texto, para nós pensarmos o que aprendemos na aula de hoje, por gentileza. Hoje aprendemos que as cartas de 2º e 3º João, conquanto breves, são documentos canônicos, valorizados, inspirados e importantíssimos. Aprendemos que o conteúdo das cartas do apóstolo João carregam instruções apostólicas únicas e extremamente relevantes e que a sua ausência no Novo Testamento provocaria uma falta à revelação bíblica. Os pais e mães, ao longo da convivência familiar, precisam aprender a afirmar e negar coisas aos filhos e os amarem verdadeiramente. A tarefa de orientar pessoas mais jovens, filhos ou discípulos na fé, atravessa o desafio de entendermos que Cristo é o Senhor do sim e do não. E que um crente gracioso não é aquele que diz sim para tudo, inclusive para o pecado, o mal e a omissão diante do erro. E dizer um não justo e apropriado haverá de ser um ato de amor, se for sempre equilibrado com a sabedoria de Deus. Dizer não para os nossos discípulos, filhos e filhas, pode ser uma tarefa às vezes árdua e difícil, mas não ingrata ou injusta. Cristo disse mais de uma vez não para Paulo, assim como para Moisés e para o ex-endemoniado de Gadara. Surpreendentemente, a negativa de Cristo para o ex-endemoniado abriu portas maiores para o reino de Deus, que não deu a ele a oportunidade de se transformar em um infrutífero missionário que ganhou centenas de almas para o Salvador. Entre as 10 cidades gregas da Itureia e Decápolis. E João ensina que a prosperidade não precisa ser necessariamente algo materialista ou maligno para Deus. João, com sabedoria, consola e apoia Gaio em sua terceira carta, desejando e orando por este discípulo o melhor de Deus para ele. Prosperidade econômica, de saúde, assim como ele tinha progredido na fé. Possivelmente, a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: estamos prosperando em Cristo? O que o apóstolo João claramente ensinou, que é errado se pensar que o perfeito amor não se preocupa com a verdade. Aprendemos hoje que jamais um cristão fiel, obediente às Escrituras e sensato poderá afirmar: não importa o que estão ensinando, pregando ou afirmando que creem. Basta para mim praticar a prática do amor.
e todas as demais coisas poderão se ajustar com o tempo. A tolerância e o respeito às pessoas. Amar é uma coisa, o resto é teoria. Que a família de Deus é formada por grupo de pessoas em fases da vida e de seu progresso na fé. João fala de uma família formada por pais, jovens e filhos. Toda família carrega esses estratos etários e de desenvolvimento na fé. Toda a igreja precisa entender isto e valorizar estes grupos em seu meio. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Só lembrando o seguinte, que Jesus disse não para o endemoniado, o ex-endemoniado de Guedara, e aquele não de Cristo causou um benefício tremendo para aquela pessoa. O rapaz, ele era um ex-endemoniado. Ele não tinha nada. Ele vivia nos esgotos. Ele vivia nu. Ele vivia preso. Ele vivia sem objetivos. E aí ele se tornou um missionário, um homem de Deus, com um propósito. E ele evangelizou a região das 10 cidades gregas. Isso é muito extraordinário de se pensar como um não de Deus para a nossa vida pode ser benéfico, tanto para nós como as pessoas à nossa volta. Fique pensando. De repente, Deus disse um não para você. Ele fechou uma porta da sua vida. E se você pensar com calma e olhar para trás, você hoje vai entender como foi bom Deus ter dito não naquele momento. E como é importante nós, como pais e mães, aprendermos a dizer não com sabedoria para os nossos filhos, em Cristo, certo? Usando aqueles mecanismos e princípios que nós aconselhamos e sugerimos. Meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, das 2 cartas. Espero que tenha sido útil. O que teremos na nossa próxima aula? Nós faremos então o nosso estudo sobre a carta de Judas, que é uma das últimos documentos do Novo Testamento, certo? Depois dele só vem Apocalipse. E se Deus permitir, na próxima aula nós poderemos então trabalhar esse material, tá bom? Espero muito que o trabalho hoje de 2ª e 3ª João tenha sido muito útil para a sua vida.